a jornada impressionante de um carro elétrico, perdendo 1% da bateria aos 50 mil rodados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um emocionante episódio aqui do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma incrível jornada pelo mundo dos carros elétricos. Sim, não falo só do meu aqui, é de uma maneira geral, tá? E explorar um aspecto que pode levantar algumas perguntas. Perda de porcentagem de bateria, tá? Esse carro aqui está com 51 mil rodados e perdeu 1%. Então vamos descobrir juntos por que é perfeitamente normal e por que você não precisa se preocupar com isso. Fazendo um parâmetro com o próprio BYD Dolphin, que tem suas baterias em lâminas, que é muito melhor que esse coeficiente de degradação. Então, se vocês são novos por aqui, e querem aprender um pouquinho mais sobre carros elétricos, clica aí embaixo, nesse botão aí, é de graça. E vamos ao vídeo. Imagine a sensação libertadora de dirigir um carro elétrico, tá? Estou 1 ano e meio aqui dirigindo, potência, silêncio e zero emissão, tá? Mas tirando esses fatos aí que para mim são irrelevantes, muitos de vocês vão querer se perguntar, e a bateria, que é o mais importante? O que acontece quando chegamos perto dos 50 mil rodados e percebemos uma queda de 1% da sua capacidade? Será o fim de tudo? Perdi o carro? Ele vai parar de andar? É descartável? Todas essas perguntas eu também já tive antes mesmo de adquirir um carro elétrico. Por isso estou colocando aqui para poder responder a vocês. Então vamos lá. Bem, amigos, a verdade é que essa perda é completamente normal e faz parte da natureza das baterias. Todos vocês que estão com intenção de comprar um carro elétrico têm que entender que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável. Os carros elétricos são projetados para serem duráveis e confiáveis, mas como todas as tecnologias, as suas baterias também têm um ciclo de vida. Eu, ao rodar 50 mil quilômetros, na verdade já são 52 mil quilômetros, tá? Essa perda se mostrou aparente da noite para o dia. Incrível, né? Da noite para o dia. E eu vou explicar para vocês por que aconteceu isso, tá? Por que a perda de 1% apareceu da noite para o dia? Os mais experientes já devem ter ouvido um termo chamado BMS. Esse é um item da central eletrônica de todo carro elétrico, responsável por ajustar parâmetros de carregamento e autonomia, ou seja, é ele que dita o quanto o carro vai rodar com 100% carregado. Porém, depois de um certo tempo de uso e entre carregamentos que não foram até perto do descarregamento profundo, ali perto dos 10% da bateria, ele começa a perder ajuste fino. E eu comecei a perceber que estava existindo essa falta de equilíbrio quando eu ia carregar o carro e percebia que o que estava escrito aqui no display, tá? Dizendo que sobrava ainda, por exemplo, hipotético, 62% de bateria, tá? Restantes. Antes de desligar o carro e após colocar o conector aqui do Wallbox no carro, ele basicamente caía para 61%, ou seja, até menos às vezes, 60%. Para qualquer valor que tivesse em porcentagem da bateria, ainda sempre caía 1 ponto, 2 pontos percentuais a menos. Aí eu comecei a perceber que o carro já devia estar precisando de fazer aquele procedimento que a cada semestre de descarga profunda e depois carregamento para ajustar BMS, tá? Inclusive eu fiz um vídeo agora recente sobre o BYD Dolphin, vou deixar os cards aqui em cima, que eu falei sobre isso, inclusive tem no manual do BYD Dolphin também. Até antes mesmo desse momento, né, o carro no display me mostrava ali sempre 300 km de autonomia, até ontem, tá? Só que para minha surpresa, após eu fazer a descarga profunda de 10%, após o carregamento, o carro passou a demonstrar 298 km de autonomia. Pois bem, senhores, vou botar aqui o display para vocês verem aqui, 298 km de autonomia agora a partir de 100% de carga. Por esse contexto, ainda nem foi perdido 1% da bateria, pois 1% de 300 km são 3 km a menos no display. Ele deveria estar marcando 297. Gostaria de lembrar que existem versões de display diferentes entre o Jack EJS1 2022 e o Jack 2023. Na versão de 2022, o odômetro marca 302 km de autonomia, quando a versão 2023, que é essa daqui, já marca 300 km de autonomia. Então, até tentei já explicar isso aqui no canal, dizendo que isso aí é só uma jogada de configuração de display, onde as contagens são diferentes. Vamos lá, vou explicar novamente por quê. A versão 2022 teria como exemplo a seguinte temática. Vou colocar aqui do lado, tá? 99% mais 1% é 299 mais 3 km, perfazendo 302 km. Já a versão 2023, que é essa daqui,
A configuração temática seria a seguinte aqui ao lado, ó, 99% mais 1% é igual a 297 km mais 3 km, perfazendo 300 km. Qual das duas configurações é a correta? Isso aí não vai importar. É somente um jeito mais bonito de deixar no display, quando a pessoa estiver abaixo de 300 km, que é na verdade 299 km, já passar a ficar 99%. Essa é a versão de 2022, tá? Ou seja, mega estética automotiva no display do carro. Então, em quase 2 anos de uso aqui do carro, perder apenas 1%, tá, da capacidade da bateria é um testemunho de qualidade e engenharia por trás desses veículos elétricos que estão chegando. E aqui está a parte mais surpreendente. Essa perda é tão gradual que, na prática, você que está aí a fim de comprar um carro elétrico, provavelmente nem sentirá uma grande diferença nessa experiência de condução, não somente agora, ou por muitos anos, tá? Por mais que no display agora apareça 298 km, após o carro já estar carregado 100%, eu continuo rodando acima dos 300 km. E no final do dia, ou da parcial entre uma viagem e outra, a soma que ficou com a autonomia dá acima de 300. Confesso para vocês que a única sensação que passei a sentir quando olhei no display, tá? Isso que ocorreu comigo, tá? Foi que o carro perdeu a virgindade. É até meio engraçado falar isso, né? Eu me sinto assim como se fosse um time de futebol que perdeu uma partida. Mas vamos colocar isso em perspectiva. Se perdemos apenas 1% após 50 mil rodados, quanto tempo levaria para eu chegar em 10% de perda? Bem, meus amigos, vocês ficariam felizes em saber que a perda continua seguindo uma trajetória gradual. Em teoria, levaria aproximadamente 10 vezes mais tempo, ou seja, quase cerca de 20 anos, tá? Porque eu estou quase 2 anos para perder 10% de capacidade. Então agora vocês conseguem entender o quanto que isso faz parte de um processo natural de quem tem carro elétrico? E que ninguém precisa se desesperar e achar que o carro vai se tornar descartável. Porque o que eu mais escuto aqui, principalmente não no meu canal, como em outros canais que eu acompanho, as pessoas dizerem que o carro se torna descartável, tá? Sem falar que vai virar um power bank mesmo daqui a 30, 40 anos, quando não servir mesmo para o carro andar mais, para alguma casa. Eu mesmo gostaria de ter um power bank no meu próprio carro, só que eu não tenho condições financeiras para isso. E continuando, tá? Nesse mesmo ponto de vista, você teria rodado em torno de mais de 500 mil quilômetros, tá? Para ser exato, igual está aqui, acima de 510 mil quilômetros, o que é uma distância surpreendente para qualquer veículo. Portanto, não se preocupe se notar essa pequena queda de capacidade da bateria após 50 mil rodados. A vida útil do seu carro elétrico é notavelmente robusta. Aqui, quando esse carro chegar acima de 15 anos, esse mesmo modelo aqui, tá? Ele estará perdendo os tais 10%. Que ainda terá 270 km de autonomia, e se a pessoa, o novo dono lá que tiver pé suave e fazer esse tipo de condução como eu tenho aqui, ainda vai fazer acima dos 270 também. Então, em resumo, perder 1% de bateria aos 50 mil é uma ocorrência natural, você não precisa se preocupar com isso, tá? Os carros elétricos estão revolucionando sim a maneira de como viajamos, com seu desempenho incrível e sustentabilidade, tá? Falta infraestrutura. Tá? Não posso ser hipócrita de dizer que falta muita infraestrutura ainda, mas para quem trabalha dia a dia como eu, o carro é perfeito, tá? Continue, para quem já tem, desfrutando dessa jornada elétrica, e para os novos, venham conhecer esse mundo. Não vai ter problema nenhum, principalmente aqueles que estão comprando a BYD Dolphin. Com certeza, com a qualidade, tá, de tecnologia dessa bateria, ela vai estar muito acima desse carro aqui, tá? Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Imagine que existe um carrinho que funciona somente com 2 pilhas de 1,5 volts. E existe um carrinho que funciona com 4 pilhas de 1,5 volts. Quem é as pilhas que vão sofrer mais para mover o mesmo carrinho? O carrinho que só tem 2 pilhas ou o carrinho que tem 4 pilhas? Tá? Esses carrinhos de fricção, qualquer criança já teve na infância. Com certeza vai ser o carrinho que tem menos pilha. Esse carro aqui tem menos pilha que o Dolphin. Vocês conseguem entender? Simplesmente por ele ter o Dolphin 44,9 kW, ele tem muito mais, além da tecnologia Blade, tá, de baterias secas, tá, sem o tal do eletrólito líquido, que essas daqui ainda são de pilhas. Ele, pela densidade dele muito maior, ele vai ter muito menos esforço e, consequentemente, muito menos perda de potência ao longo das rodagens. Então, se você pegar, por exemplo, e multiplicar aí que um carro desse daqui anda, em média, 50 mil quilômetros para perder 1%, aquele outro ali, com certeza, pode chegar próximo aos 80 mil para perder 1%. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sempre gosto de trazer coisas técnicas. Estou satisfeito com o meu carro. Estou no embrolho aí para tentar pegar o Dolphin, tá? Eu não estou aqui para falar mal do Dolphin. Algumas pessoas ficam achando que eu boto algumas temáticas aqui para falar do Dolphin, mas é justamente porque agora no momento a sensação é o Dolphin. Eu gostaria de pegar sim, mas não é porque esse carro aqui é ruim, tá? É porque agora ele está ultrapassado. E eu também não sou hipócrita de dizer que eu não gostaria de ter um carro novo. Dá para me ficar trocando de carro toda hora? Também não. Eu sou um mero trabalhador igualzinho a vocês aí, tá? Tentando só aproveitar a oportunidade. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo para as pessoas da família, com pessoas que gostam desse tipo de assunto. Se são novos aí, cliquem embaixo no botão de inscrição, é de graça, só vai ajudar a mobilidade elétrica, tá? Trazer mais novidades aqui para vocês. Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.